Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula 5, mas com o tema 4. O tema 4 de hoje nós vamos falar de amplitude de um acidente. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de segurança no trabalho aí. Continuo com os meus contatos aqui caso vocês precisem, tá? Sempre eu deixo aqui. E vamos iniciar a aula agora. Primeiro eu quero mostrar para vocês a amplitude de um acidente. Até agora nós falamos aí a respeito dos acidentes ocorridos dentro da organização, dentro da empresa, nas esferas aí da empresa. Nós falamos de algumas prevenções de acidentes, de alguns tipos de acidentes, e nós nos atentamos aí somente à parte interna da empresa, né? E na aula de hoje eu quero que vocês, como técnico de segurança no trabalho, vocês comecem a ampliar a visão de vocês. Eu quero que vocês comecem a pensar um pouquinho um pouquinho mais com amplitude, vamos dizer assim, com relação ao seu pensamento como profissional da área de segurança no trabalho. Como eu falei em algumas aulas, em determinado momento, que o técnico de segurança do trabalho não é só entregar EPI, não é só se preocupar com as coisas que acontecem no interior das organizações. E também o técnico de segurança do trabalho ele não pode se limitar ao campo de ficar apenas dentro da organização, de certa forma no escritório, porque um técnico de segurança ele vai ficar, se ele ficar engessado ali somente com questões de papeladas, questões documentais, questões de legislação, ele vai acabar ficando preso ali de certa forma apenas a isso. E eu entendo que um profissional de segurança na área do trabalho, ele tem que ter um campo de visão amplo. E aí quando a gente fala de um campo de visão amplo, não é apenas no interior da empresa, é ele pensar de maneira externa também. E aí hoje na aula nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, da amplitude de um acidente, de trabalho. E a gente sabe que no mundo atual, as empresas estão passando por grandes transformações, as empresas estão evoluindo cada vez mais, investindo pesado em tecnologia, em recursos, investindo cada vez mais para que ela tenha lucro, né? Para que a empresa possa maximizar seus lucros. E aí eu falei para vocês na primeira aula, nós comentamos a respeito da Revolução Industrial, onde quando se começou a investir em máquinas, as empresas elas não se atentavam ao ambiente de trabalho. Então, era um ambiente de trabalho que tinha condições precárias, falta de iluminação, o ambiente de trabalho fechado, pouca luz, e aí se começou a ter diversos problemas com relação ao trabalho, com as condições internas. Mas hoje eu quero que a gente amplie essa visão como um profissional para a gente analisar a amplitude de um acidente de trabalho. E aí, as empresas, elas, de certa forma, elas têm as suas atividades exercidas, o ramo da empresa, né? E se acontece algum acidente de maneira grande aí, as empresas elas podem ter riscos, né? E podem afetar aí de certa forma o espaço urbano, tá? Eu vou grifar aqui para vocês. Podem afetar o espaço urbano, a população e os ecossistemas. Então agora eu quero convidar a vocês nessa aula a abrir a porta aí. Vamos abrir os portões para que vocês, como profissionais, saiam de dentro da empresa agora e comecem a ter uma visão de como que é a amplitude de um acidente de trabalho. E quando eu falo que a empresa, quando tem um acidente de trabalho, pode afetar o seu espaço urbano, a população e o ecossistema, nós precisamos entender esses 3 pontos, né?
E aí eu separei para vocês aqui para que a gente possa entender o que a empresa pode afetar quando se tem uma amplitude de acidente de trabalho, quando fala do espaço urbano. O que é o espaço urbano, para a gente entender? O espaço urbano ele pode ser definido como o espaço das cidades. Então, ele pode ser aí, quando se tem um ambiente que tem aí casas, edifícios, que tenha atividades e práticas econômicas, sociais e culturais, então é a esfera aí do espaço urbano. Então, pode-se dizer que é um bairro que tenha casas, edifícios, que tenha atividades econômicas. Então, esse é o espaço urbano, tá? É o espaço da cidade. E a população, esse é mais fácil da gente entender, que a população é o conjunto de habitantes de determinado lugar, região ou país. Então, poxa, a população do estado de Minas Gerais, a população brasileira, a população da Ucrânia, da Rússia. Então, nós temos o que é a população. E o ecossistema, para que a gente entenda, é um conjunto formado pelas interações entre os elementos químicos, do ar, da água, do solo, dos minerais. Então, o ecossistema ele é praticamente quando a gente pensa aí num pequeno jardim, em um pequeno local que tem arborização ali, um lugar que tenha lago, é a forma, né? É onde se começa a formar um ecossistema, porque é nesses locais que há organismos vivos interagindo com o ambiente em que a gente vive. Então, poxa, de repente, no ambiente próximo da fábrica, próximo do bairro, do local que eu moro, tem ali um lago que tem peixes, tem um lugar que tem bastante árvores, que tem ali animais, ou seja, esse é um ecossistema, é formado pelas interações entre os elementos aí que eu falei, o ar, a água, que tenha organismos vivos interagindo no ambiente em que vive, tá? Então, como eu falei, a empresa, quando ela se tem um acidente de trabalho, ela tem uma amplitude de um acidente que pode afetar o espaço urbano, que eu expliquei para vocês. Nós vimos o que é o espaço urbano, que tem a ver com as cidades, com lugar que tenha casas e edifícios. Pode afetar a população, um determinado lugar, uma região, um estado, um país. E o ecossistema, quando há organismos vivos interagindo com o ambiente em que nós vivemos, onde as empresas estão, que é um jardim, um lago, uma mata, uma mata atlântica ali, ou seja, esse é o ecossistema, tá? Então, muito bem, a gente, como profissionais, estamos saindo aí da empresa, tá? Do ambiente interno, estamos verificando o que um acidente pode afetar quando nós pensamos em uma amplitude. Pode afetar o espaço urbano, a população e o ecossistema. Então, guardem isso daí que ao final da aula nós vamos entender por que nós estamos destrinchando tudo isso aí, tá? A outra questão é que, diante do que a empresa pode ocasionar com um acidente, é importantíssimo a atenção e o desenvolvimento de programas que possa integrar aí a segurança do trabalho, a saúde, o meio ambiente, tá? E que possa visar a proteção contra os efeitos desfavoráveis de fatores físicos, fatores químicos e fatores biológicos. Então, as empresas elas têm que se dedicar a desenvolver programas que possam, né, trazer a segurança do trabalho, mas também trazer a saúde e o meio ambiente. Então, a proteção da empresa não é só no espaço interno. A empresa tem que desenvolver programas que possam acolher o espaço externo. E nós, como profissionais da área, né, nós devemos fazer um planejamento e participar desse planejamento para que a empresa possa trazer a proteção contra os efeitos desfavoráveis, que são os fatores químicos, físicos e biológicos.
E aí eu quero destrinchar um pouquinho para vocês o que são esses fatores desfavoráveis. Então, começando aqui pelos fatores físicos, né? Os fatores físicos, eles são os componentes físicos e químicos que impactam os seres vivos de determinado ambiente. Então, como exemplo aqui, nós podemos citar o clima, a temperatura, a composição do solo e o regime de chuvas. Esses são o que compõe os fatores físicos, tá? Então, a empresa ela precisa visar a proteção contra esses efeitos desfavoráveis. Então, tem que ter a proteção aí do clima, da temperatura, da composição do solo, regime de chuvas. Nós vamos entender mais para frente. E o que são os fatores químicos? São os principais nutrientes que existem no solo. Então, aquilo que permite a vida das plantas. Aí a gente pode falar aí do solo, que é uma mistura de fatores químicos aí dos organismos vivos, do ar, da água. Então, esses são os fatores químicos. E os fatores biológicos que têm a ver com o ecossistema que eu citei, tá? Então, os fatores biológicos é um conjunto formado pelas interações entre os elementos químicos e físicos, como o ar, a água, os solos, minerais e aquele mesmo exemplo que eu falei do ecossistemas. Então, a empresa ela tem que desenvolver programas que possam trazer a segurança ao trabalho, ao meio ambiente e proteger contra esses efeitos desfavoráveis dos fatores físicos, químicos e biológicos, tá? Então, muito bem, saímos da empresa, entendemos aí a amplitude de um acidente e eu quero que vocês comecem a perceber que a empresa ela pode causar uma catástrofe gigantesca com as pessoas à sua volta, com o solo, com o meio ambiente. Então, eu quero que vocês comecem a entender a responsabilidade que é de se planejar e de trazer a prevenção de acidentes aí quando a gente fala para a proteção da empresa, tá? Outra coisa também, como um grande desafio que vocês terão como técnicos de segurança do trabalho e de certa forma vocês vão encontrar isto e nas empresas assim, vocês vão encontrar porque o que acontece? As empresas, elas ainda têm essa visão de que elas precisam lucrar, obviamente, né? Mas elas acabam entrando em conflitos ali entre lucrar e trazer um compromisso ético e social. E aí, algumas empresas acham que não é economicamente viável, elas acabam tendo um certo bloqueio. Eu não vou investir nisso porque vai atrasar minha produção, eu não vou investir nisso porque isso demanda muito tempo e agora não dá. Então, as empresas acabam deixando de lado a questão da proteção e o compromisso ético e social. Tá? Então, um grande ponto é que as empresas precisam ter um compromisso ético e social, ou seja, já temos leis que trazem a proteção ao meio ambiente, temos legislações que as empresas devem seguir os parâmetros e normas de segurança para elas não afetarem, né, o seu ecossistema, a população em si. Mas as empresas acabam tendo um certo bloqueio. E aí cabe nós, como profissionais, trazer esse entendimento para a empresa, de mostrar para ela que, se vocês investirem em prevenção, além de não causar acidentes, vocês serão bem vistos ali pela sociedade, serão bem vistos entre a população, enfim, de mostrar de que a sua empresa se preocupa com o meio ambiente e tem a obrigação de fazer isso. Tá? De ter aí um compromisso ético e social. Muito bem, pessoal. Eu creio que vocês agora estão começando a entender que vocês têm uma responsabilidade enorme, tá? É óbvio que nós temos aí até onde vai o limite do técnico de segurança de trabalho, até onde vai a função dele em determinada situação, até onde vai a responsabilidade dele quando se diz em amplitudes de acidentes, quando falamos de coisas externas, mas
o profissional ele tem que estar inteirado com tudo isso. Ele tem que fazer parte para que não tenha um acidente que causa uma amplitude, que prejudique aí, de certa forma, as pessoas, a população. E aí a gente vai entender um pouco mais disso tudo que eu falei, porque eu quero trazer aqui 2 exemplos para a gente com relação à amplitude de um acidente de trabalho, tá? As empresas elas podem causar pequena lesão, né? Quando se fala de um acidente interno ali, mas de um acidente externo, de uma amplitude de acidente, ela pode causar uma catástrofe enorme. Exemplo disso, nós temos aí o que aconteceu com o acidente que teve um acidente de trabalho do vazamento de radiação de um reator nuclear ocorrido em Chernobyl, lá na Ucrânia. Eu não sei se vocês conhecem esse caso, essa história, mas foi aí um dos piores acidentes que já aconteceram, já ocorreram, né? Que foi o vazamento da radiação, que causou, lá em 1986, causou a morte de muitas pessoas. Até hoje, a cidade de Chernobyl ali na Ucrânia sofre com isso, com relação à radiação, com relação ao meio ambiente, com relação ao ecossistema, com relação à população, o lado urbano, né? As mediações dessa cidade, até hoje ela sofre, né? Desde 1986 que ocorreu esse acidente e o pessoal ainda sofre com relação a esse vazamento de radiação. Tá? Inclusive desenvolveu aí sérias doenças com esse acidente, doenças sérias como câncer, acidentes e foram crianças nascendo deformadas por conta desse acidente. Então veja que a empresa ela precisa se preocupar, porque ela pode causar uma catástrofe gigantesca para o seu país, para a sua população. Tá? Eu coloquei esse exemplo aí do Chernobyl e também eu vou disponibilizar aqui para vocês um vídeo complementar para vocês assistirem. É rapidinho, são 6 minutinhos, tá? Tem o link aqui também. Assistam, porque é bem interessante e vai explicar a respeito do que aconteceu lá em Chernobyl. E aí vocês vão verificar nesse vídeo também de que o acidente ele poderia ser evitado, de que pessoas mal capacitadas, elas podem ajudar, cooperar para causar uma catástrofe gigantesca. Então, como profissionais, nós devemos monitorar muito bem isso. Então, assista esse vídeo complementar, vou deixar no PDF, vou deixar na descrição desta videoaula para que vocês possam acessar e assistir, tá bom? E aí a gente vê que é uma amplitude enorme, porque afeta, como eu falei, o ecossistema, afeta o meio ambiente onde a organização está inserida. E um outro exemplo que eu quero deixar aqui para a gente, esse já é no Brasil, tá? E é mais recente, é o acidente em Mariana. Infelizmente, aí, um dos acidentes que foi o maior desastre aí do gênero da história mundial nos últimos 100 anos. Quem não se lembra do rompimento da barragem ali de rejeitos da empresa Samarco ali, né, lá em novembro de 2015, que destruiu aí o distrito de Bento Rodrigues. Aqui tem uma foto, mais ou menos, do que eu deixei separado aqui, de que a lama, os rejeitos aqui afetou aqui a gente vê, como eu falei no começo da aula, o ecossistema, aqui a gente vê a questão urbana e a população em geral, né, pessoal? Que o Brasil ficou chocado, muitas mortes, o solo até hoje sofre, a água, os rios, os animais sofrem até hoje com o rompimento desta barragem. Tá? E faltou responsabilidade, faltou muita coisa ali que poderia ser evitada também. Ou seja, a importância de você que está aí do outro lado, que está cursando para se tornar um técnico de segurança no trabalho.
Vocês conseguem entender agora? Porque eu disse que eu queria que a gente abrisse os portões para que vocês saíssem um pouco do pensamento de que o técnico de segurança do trabalho tem que ficar no ambiente interno só vendo, poxa, o funcionário, vamos prevenir um acidente aqui dentro, mas se esquece que uma empresa pode ocasionar um acidente de uma amplitude tremenda para a sua população, para o ecossistema, para o meio urbano, ou seja, é importante nós ampliarmos nossa visão com relação a isso, tá? Muito bem, pessoal, a aula de hoje ela é curta, mas eu acredito que ela eu espero, na verdade, que essa aula possa ter abrido a mente de vocês, de que vocês precisam ter um pensamento de forma global, aí, de forma não só pensando do lado interno, mas no ambiente externo de uma maneira completa aí, tá? Vocês têm uma responsabilidade, como eu falei, comecem a pensar como um estrategista, como um planejador, não só pensar de maneira pequena aí, tá? Porque eu creio que um dia vocês estarão em grandes empresas e aí quando você for requisitado vai falar, nossa, fulano, fulana, ela pensa de uma maneira ampla. Ela não só pensou no ambiente interno, mas ela está pensando no ambiente externo. Esse profissional ele está pensando como um todo para a nossa empresa, para nos resguardar. Tá? Então, essa foi a aula da amplitude de um acidente. Eu quero deixar para vocês aqui agora o exercício de fixação e que vai constar a presença de vocês na aula. Respondam para mim aí somente essa pergunta que eu deixei aqui. De acordo com a aula assistida, responda quais são as amplitudes de se ter um acidente de trabalho no ambiente externo. Ou seja, falamos aí um pouquinho, eu quero que vocês coloquem com as palavras de vocês e respondam essa questão para mim. Tá bom, pessoal? Eu agradeço. Assistam o vídeo complementar também, lá falando sobre Chernobyl. E eu agradeço aí e visão ampla como profissional. Tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.